Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Hoje estamos mais uma vez reunidos na presença de Deus, mas também na presença dos nossos irmãos, que somos todos imagem e semelhança do Criador. Mais uma vez agradecemos e louvamos pelos nossos dons, aqueles que nós recebemos do Espírito Santo, mas principalmente pelos dons que nós recebemos diretamente de Deus, que é o dom da saúde, o dom da vida. Nós estamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus, então, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No Evangelho de hoje, Mateus nos conta a história de Jesus que liberta um possuído, um mudo possuído. Mas depois ele vai falar para a mulher que ela está livre também do seu mal. Ele considera que todos nós somos ovelhas sem pastor. E nesse contexto, nós estamos no meio da multidão, cansados e abatidos. E aí ele se dirige aos discípulos com um chamado urgente: orar e agir na colheita do reino. Todos nós sabemos que esta colheita deve chegar a todos nós, mas que todos nós estamos trabalhando na messe do Senhor. Ele cura o corpo da mulher e torna visível o cuidado do pastor para com o seu rebanho, aquele que não abandona, aquele que não é o lobo, aquele que envia as ovelhas para o lobo, mas as protege. E nós somos esses trabalhadores para a vinha do Senhor. Precisamos saber que vai haver sofrimento nas nossas vidas, vão haver perdas nas nossas vidas, mas que nada disso daí pode ser um desafio para que nós não conjuguemos o verbo amor que vem do próprio Senhor. E aí isso nos deixa na missão de conduzir, pelo mesmo amor que nós recebemos, aquele a quem nós precisamos oferecer. Se nós pegarmos a primeira leitura hoje, Jacó permanece em luta contra o mistério divino até amanhecer. E ele recusa-se a soltar o adversário sem a bênção e recebe uma nova identidade. Seu nome agora é Israel. E ele sai marcado, mas sai vitorioso. Isso significa que nós vamos vencer, mas nós vamos ter as nossas cicatrizes de batalha. Nenhuma cicatriz de batalha é tão importante que possa derrubar a nossa vitória se nós lutarmos o combate de acordo com o que São Paulo nos pede e também guardarmos a nossa fé para chegarmos ao reino de Deus. Mas essa experiência ela nos convida a perseverar na oração e mesmo feridos pelas dores da vida, pelas perdas e pelas tribulações, é nesse confronto que Deus nos revela a nossa verdadeira vocação e nos capacita a seguirmos adiante. A gente ouve falar que a mulher tinha 12 anos de fluxo sanguíneo
O 12 nós sabemos na Sagrada Escritura que é um símbolo que seriam as 12 tribos de Israel, ou seja, a totalidade do povo. Ou seja, essa mulher ela sofre como o povo sofre, e apenas Jesus pode libertar-nos desse sofrimento. Apenas Jesus pode nos conduzir a vivermos uma vida plena, a viver uma vida saudável e a viver uma vida que nos leve ao reino dos céus. Nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa nós vamos encontrar a redenção e a salvação para nós dos nossos pecados, mas também para nós com relação à glória que nós esperamos lá no reino dos céus. De nada adianta eu dizer que eu sou cristão se eu não agir como um cristão. De nada adianta eu dizer que sou cristão se eu não revelar o Evangelho do Senhor para os outros. E aí o salmista ele nos fala assim: virei justificado vossa face, ó Senhor. Isso é uma confiança que nós devemos colocar na proteção divina. Jacó fez isso, né? E ele viu o rosto de Deus na luta e se entregou junto com o rosto de Deus na luta. Quando nós buscamos o rosto do Pai em oração, Ele nos torna instrumentos da Sua presença para todas as pessoas, de modo que nós curemos, né, e estejamos sempre presentes nas vidas das pessoas. Esta é a messe para a qual nós fomos escolhidos, e nós o fomos todos escolhidos pelo Senhor. Então, que nessa luta de Jacó e no envio de Jesus aos discípulos, nós vemos a dimensão da oração, a dinâmica da oração que gera essa missão. Possamos então buscar nós no rosto do Senhor uma perseverança, livres do medo, e responder ao seu chamado, levando cura e compaixão a todas as pessoas junto com a boa nova. Que nós façamos isso de modo desinteressado e genuíno. E aí a gente finaliza com assim: o mais importante é que todos nós estamos sangrando nesta terra. Existem vários tipos de sangramento, mas todos eles são salvos pela ação salvífica de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus de aliança, que socorre o teu servo na luta, envia operários para a colheita, fortalece a nossa vida, fortalece as nossas mãos, que são instrumentos de cura, a nossa palavra, que é instrumento de oração e de proclamação. Cura nossos ouvidos para que nós possamos ouvir melhor os nossos irmãos e, na medida do possível, ajudá-los naquilo que for possível. E é que a tua face apresente-se para nós e que nós sejamos mensageiros do teu amor para este mundo sedento. Amém. Eu gosto sempre de fazer alguns levantamentos, alguns apontamentos, né? Em que aspectos da sua vida você coloca esta luta que você trava? O quanto você usa ela de mortificação para a sua própria salvação? E como as nossas cicatrizes são evidências para nós e para outras pessoas de que lutar por Deus, trabalhar nas vinhas do Senhor, apesar de ser um trabalho árduo, é gratificante. E que nós, como ovelhas cansadas, que nós temos encontrado? De que modo nós podemos levar uns para os outros os cuidados de Cristo? Meu irmão e minha irmã, eu sempre digo que nós temos que rezar uns pelos outros, mas também precisamos nos reconciliar com o Senhor. Sabemos que as únicas pessoas que podem nos reconciliar com o Senhor são os padres. Então procure o padre na nossa paróquia, na sua paróquia, nas nossas comunidades, na sua comunidade. E se você precisar de orientação espiritual para qualquer outro fim que seja, procure o diácono Márcio, procure a mim, ou procure o diácono da sua paróquia. Procure alguém que possa te ajudar, te esclarecendo uma dúvida, te ajudando numa catequese, numa formação, numa palestra sobre algum assunto. E nós estaremos sempre disponíveis. Isso eu posso lhe garantir, que estaremos sempre disponíveis para podermos praticar
a palavra de Deus, viver o seu santo evangelho. Tenham todos um excelente dia. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e as nossas famílias e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.